Bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Feliz sábado. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa manhã, poder partilhar um pouquinho da minha história, do Mário com Jesus. E antes de iniciar, eu queria chamar eles aqui. O Mário, a Lia e a Liz, que são os nossos presentes para apresentar para vocês. E já vou adiantando que o Mário não vai poder ficar comigo aqui na frente para me ajudar a contar a nossa história, porque tem as duas ali, alguém tem que dar assistência, né? Tomara que elas se comportem bem hoje, né, Lia? A gente já fez um acordo e vai dar tudo certo. Esse aqui é o Mário, meu esposo. Nós já estamos casados há 12 anos. E aqui é a nossa filha, a Lia, mais velha, 6 anos, né, filha? Fala oi, pessoal. Feliz sábado. Oi, pessoal. Feliz sábado. E essa aqui é a nossa caçulinha, Liz, né, Liz? A Liz fez 2 anos, quase no dia do Victor, dia 10 de agosto. Né? Fala oi, Liz, pro pessoal. Oi. E essa é a nossa família, gente. É um privilégio poder viver essa vida aqui na Terra com esse rapaz e essas 2 criaturinhas. Para a gente começar, eu queria ler com vocês uma história que é muito conhecida. Eu ouvi desde criança, minha mãe contou várias vezes, já li também outras vezes na minha Bíblia, e ela tinha um significado diferente antes de eu casar. Depois que nós casamos, ela passou a ter um significado diferente, eu vou explicar para vocês por quê. Então vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2. É a história do primeiro milagre de Jesus. Eu acredito que todo mundo já conheça, já tenha ouvido, né, em algum momento ou lido. Então, São João 2, capítulo 2, versículo 1. A gente vai ler do 1 ao 10. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Versículo 5. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. E estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles a encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Verso 9. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. E lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Como eu falei anteriormente para vocês, tinha um significado diferente antes, né? Para mim, era o primeiro milagre de Jesus, uma história magnífica. No início, quando criança, até, uma mágica que Jesus fez, né? Mas depois, um pouco antes, né? Quando nós noivamos, ela já passou a ter um significado diferente. E a primeira lição que eu tiro dessa história, eu vou conversar com vocês sobre 2 lições. A primeira é: que feliz decisão. Que feliz decisão. E eu imagino que deve ter sido melhor ainda se eles decidiram convidar Jesus não só para a festa de casamento, mas para viver o casamento com eles. E é isso que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã. Um pouquinho da nossa história, de como nós convidamos Jesus para participar da nossa festa de casamento e do nosso relacionamento, do nosso casamento. Mário costuma dizer lá em casa que a gente tem histórias para escrever um livro. São 12 anos de casados, mas a gente já viveu muitas experiências juntos,
muitas experiências boas, muitas experiências ruins, mas eu consigo enxergar nitidamente a mão de Deus, a presença de Jesus no nosso casamento em todos os momentos. E eu queria resumir um pouquinho como eu e o Mário nos conhecemos. Eu sou de Imperatriz, no Maranhão, nasci lá. Morei um tempo fora, porque meu pai é militar, a gente foi transferido algumas vezes. Morei no colégio interno também. E eu voltei para Imperatriz e comecei, um tempo depois, eu comecei a faculdade de farmácia. E aí teve um congresso aqui em Belém. E eu vim com mais 4 amigas para participar desse congresso, né, na área de saúde. Eram todas as profissões possíveis relacionadas à área de saúde. E eu vim, na época, a tia Neuza, que inclusive esteve no início da igreja, acho que muita gente conhece aqui, a doutora Neuza, nutricionista, esposa do doutor Benner, ela estava vindo para cá porque os filhos moravam aqui em Belém. E ela me ofereceu uma carona, eu vim com ela, eu mais 2 amigas, e as outras 2 vieram no dia seguinte, né? Era uma sexta-feira, e quando nós chegamos aqui em Belém, que nós fomos descer do carro, quem tirou as minhas malas do carro foi o meu marido. E aí, na época, assim, nosso contato foi praticamente visual, foi um oi, tudo bem? E no sábado seguinte, aliás, no dia seguinte, quando nós viemos aqui para a igreja, quem estava aqui era o Mário Júnior. Todo de social, bonitinho, assistiu o culto, tudo. A partir daquele momento, a gente se aproximou um pouco mais, conversamos mais. Passamos a semana, ele dando uma assistência de guia turístico para mim e as minhas amigas aqui em Belém. E nós passamos o final de semana ali juntos, né? Amigos. E no final de semana seguinte, já próximo de eu ir embora, nós teve o primeiro beijo. Foi num sábado, no domingo, eu me arrumei e fui para casa, voltei para casa, né? Voltei para a Imperatriz. Só que na mesma semana, na segunda, eu não me lembro muito bem, na segunda ou terça-feira, eu soube, a gente continuou conversando, eu descobri que o Mário não era batizado. E eu conto para ele que foi assim uma decepção tão grande. Eu disse, Senhor, eu acabei de sair de um relacionamento, dos poucos namorados que eu tive, todos eram adventistas. E o último relacionamento nós tínhamos terminado justamente por isso, porque o rapaz não tinha mais tanto interesse em relação à igreja, a Deus, e não era aquilo que eu queria para a minha vida, né? Então eu fiquei pensando, poxa, Senhor, conheci o cara dentro da igreja, né? Tivemos uma semana tão legal e agora essa novidade. E eu fiquei bem triste, assim. Eu lembro de ter conversado com Deus, assim, bem... Aí eu falei, não vai dar certo, distância, o rapaz não é adventista, não vai rolar. E aí foi quando nós continuamos conversando durante aquela semana. E eu percebi, durante as nossas conversas, que o Mário tinha um certo conhecimento de Bíblia. E aí ele me disse que, assim, a maioria dos amigos dele, né, as pessoas que ele conviviam, eram aqui da Igreja do Marco. Ele já frequentava a igreja há um bom tempo. E ele estudou a vida inteira no Grão-Pará, no IAGP. Do prézinho, né, amor? Ao ensino médio. E, inclusive, ele tinha algumas influências bem positivas. Ele sempre falava de uma professora, o Mário sempre gostou muito de esportes. Ele jogava vôlei, joga vôlei, né? E aí ele se destacava muito aqui no Grão-Pará, na equipe de vôlei. E ele disse que tinha uma professora, eu esqueci o nome dela, Rosarina, que ele disse que teve uma influência muito positiva na vida dele, né, em relação ao esporte e também Deus. Então eu percebi que já tinha uma sementinha ali, e não era por acaso que nós tínhamos nos encontrado, nos conhecido aqui na igreja. Enfim, na quinta-feira dessa mesma semana, o Mário falou que tinha comprado uma passagem, que ele estava indo para a Imperatriz para me pedir em namoro, conversar com os meus pais. Eu fiquei assim bem resistente, eu lembro da gente conversar, mas assim com muito medo também de pressionar, né? De alguma maneira dele achar que, tá, eu vou ir para a igreja, ou eu vou, sei lá, me batizar, simplesmente porque eu estou interessado nela. Eu tinha essa preocupação. E aí a gente foi conversando.
Começamos a namorar e aí, no mês de novembro de 2007, desse mesmo ano, nós já estávamos ali com 3, 4 meses de namoro, eu convidei o Mário para participar do Encontro de Jovens com Cristo. E nessa época eu trabalhava na Missão Sul-Maranhense e eu lembro da gente estar ali bem envolvido com o programa e o pastor Samuel falou, e aí, a gente vai trazer esse rapaz? Eu falei, eu vou trazer. E o Mário participou daquele final de semana, foi uma bênção. No final houve um apelo, ele aceitou. E ele me disse naquele mesmo dia que ele queria se batizar. Isso no mês de novembro. Eu fiquei bem preocupada. Eu disse, está muito cedo, tudo bem. Só um detalhe. Durante esse período, nós começamos a estudar a Bíblia através do MSN. A gente ligava lá a câmerazinha, viu, pastor, do webcam, e aí a gente conversava. E eu percebi, de fato, que o Mário já tinha assim, estabelecido muita coisinha ali na cabeça dele. Que ele já estava certo, né? De que aqui era o melhor lugar. Que um encontro com Jesus era a melhor possibilidade de viver bem aqui nessa terra. E aí ele foi para o encontro, né? E lá ele decidiu, ele me falou que era o desejo do coração dele de batizar. Mas eu fiquei tranquila. A minha mãe sempre falando, não pressione, não fique falando sobre isso, só estude com ele, tudo bem. E aí, eu lembro assim que no finalzinho de novembro, o Mário me ligou e falou, olha, eu marquei o meu batismo. Nossa, eu fiquei bem assustada. Eu falei, mas como assim, já marcou? Eu nem sei se eu vou poder ir, né? Na época eu estava estudando, estava no 3º ano da faculdade. Aí, ele falou, não, calma, dá para você vir, chega aqui sábado de manhã cedinho. Eu falei, mas por que tão rápido? Ele falou, olha, o pastor Zanella, ele está indo embora. E é um pastor que eu gosto muito, e eu faço questão que ele me batize. E dia 8 de dezembro de 2007, com a família do Mário aqui presente, que inclusive ainda não são adventistas, com a presença de muitos amigos, né, que estiveram com ele durante essa jornada de aprendizado também, que tiveram uma certa influência, inclusive com a professora também. O Mário batizou. Foi o último batismo do pastor Zanella aqui, na Igreja do Marco. E foi um dia muito emocionante. Eu lembro que eu cantei uma música que faz parte da nossa vida, que é a Pingo de Chuva, que eu cantei no batismo dele. Eu cantei todas as minhas 2 gestações, eu cantei para as minhas filhas. Até hoje eu canto para elas. É uma música que tem um significado importante para a gente. E foi isso, assim, que nós nos conhecemos, né? No dia 31 de dezembro desse mesmo ano, o Mário me pediu em casamento. Muito cedo, né, gente? Menos de 6 meses de namoro. Eu era estudante ainda. Obviamente, quando ele foi conversar com meu pai disse que não era a melhor opção no momento, que ainda era muito cedo, que eu era muito jovem ainda estava estudando, ele fazia questão que eu terminasse a faculdade. Mas depois de uma boa conversa, né, Mário? O meu pai falou, olha, vamos fazer assim, quais são os planos? Ele falou, olha, é janeiro, né, a gente pretende casar em dezembro. A gente vai ter 1 ano aí para nos preparar. Aí ele falou, então tá. Meu pai meio incrédulo com a situação, ele disse, vamos ver, se resistir até dezembro, eu dou minha bênção. Aí tá bom. Aí ele falou, olha, Mário, mas casamento é coisa séria, viu? Você vai ter que assumir toda a responsabilidade, inclusive financeira. E aí o Mário falou, não, eu trabalho, dá ali para a gente segurar as pontas por enquanto, até ela se formar, né? E poder trabalhar e me ajudar. E assim seguimos. Em julho a minha família veio para cá, eles se conheceram, a minha família e a família do Mário. E aí, meu pai, voltando para casa, eu lembro dele me dizer, eu acho que o negócio é sério. Acho que vai dar certo. E aí, dia 18 de dezembro de 2008, nós oficializamos, nós casamos aqui na Igreja do Marco. E foi, assim, um dia muito especial. E eu quero dizer para vocês que o nosso principal convidado era Jesus. Não só para a festa, mas para uma vida que era totalmente desconhecida. Nós realmente, hoje, olhando para trás, nós não tínhamos muita noção do que nos esperava. E assim, eu fiquei pensando em que parte da nossa história, né, amor, a gente podia compartilhar, porque são muitas histórias realmente. E eu queria contar assim do iniciozinho.
Nós fomos para a nossa lua de mel, passamos acho que 10, 12 dias fora, fomos para o Rio de Janeiro. E o Mário trabalhava na Juscepa, era um cargo, eu não sei como é que chama, de confiança, né? Que chama? Um contrato, né? E aí eu lembro que nós chegamos, nós tínhamos alugado uma kitnet pequenininha, já tínhamos nossas coisinhas ali, aquilo necessário que nós precisávamos para iniciar a nossa vida. E o Mário foi trabalhar numa segunda-feira e quando ele chegou, a primeira pessoa que ele viu foi a Isa, que inclusive foi nossa madrinha de casamento. Ela estava chorando muito e o Mário perguntou: o que aconteceu, Isa? Aí ela falou: Mário, está todo mundo fora, todo mundo foi exonerado. Imaginem só, eu estudante e o meu marido com uma tremenda responsabilidade, né, de cuidar de mim, de nós como casal, né? E eu lembro que ele chegou em casa assim muito, muito triste e ele disse: e agora? Porque assim, gente, não foi fácil tomar a decisão de um casamento. Eu pedi muito a Deus, sabe? Eu tinha apenas 23 anos, 22 anos na época, né? E o Mário 24. E eu lembro, assim, de muita gente falar, até o meu pai, ser um pouco mais flexível. Ah, não é melhor esperar um pouco, vocês não acham... Eu até posso... Meu pai sempre foi muito Caxias, militar, sabe? Certo ele, de não me deixar viajar sozinha. Inicialmente o Mário não podia se hospedar lá em casa, até que ele tivesse uma certa confiança. Enfim, era o jeitinho dele de me proteger. E eu orava muito a Deus para que eu encontrasse uma pessoa no momento certo, para eu fazer tudo conforme a vontade dele. Eu queria me casar com meu coração limpo, com a minha mente limpa. Eu queria fazer aquilo que a Bíblia diz, que é me guardar para o meu esposo. Então, assim, nós podíamos conquistar isso juntos. Havia possibilidade, não era uma decisão irresponsável, onde nenhum dos dois trabalhava, ou que a gente tivesse, até porque quem casa quer casa, e nós queríamos sair de fato, né, de casa, a gente queria ter o nosso cantinho. A gente não pretendia precisar dos nossos pais, né, para essa segunda fase, para essa fase. E aí nós ficamos assim bem arrasados. E agora a gente precisa pagar aluguel e precisa comer. Era o principal. Quanto à faculdade, eu tinha o FIES na época e o meu pai, ele fez questão de terminar. Ele falou que esse era o mérito dele. Então, assim, nós oramos. Eu lembro assim como se fosse hoje, da gente, eu chorando muito e falando: Senhor, por quê? Então, por que o Senhor permitiu a gente casar? O Senhor sabe do futuro, o Senhor sabia que isso ia acontecer. Estava tudo tão certinho, por que isso aconteceu agora? E, gente, foram 10 meses de muita oração. Eu lembro de cada mês, de cada detalhe. E durante esses 10 meses dessa primeira bênção, que ocorreu depois desses 10 meses, eu lembro da gente ter vivido experiências assim que eu, nos meus 23 anos, jamais imaginaria viver. E assim, eu vou relatar 3. Uma delas, eu lembro da gente faltar R$190 para completar o dinheiro do aluguel. Ah, vocês me perguntam: tá, mas como é que o Mário conseguiu, né, prover? O Mário, ele é engenheiro de telecomunicações, ele trabalha com tecnologia, ele gosta muito disso, do que ele faz. E o Mário, ele arrumava computadores, o Mário arrumava impressora. Todo mundo tem um computador em casa hoje, né? Graças a Deus. E ele instalava câmeras de segurança. E foi assim, foi bico, sabe? Tinha meses assim, gente, que a gente passava 20 dias sem um centavo, vivendo com aquilo que ele tinha conseguido do mês anterior. E no último momento aparecia um cliente, alguém, e a gente completava o dinheiro do nosso supermercado e o dinheiro do nosso aluguel. Foram dias difíceis, não vou negar para vocês. Mas, por incrível que pareça, nesses 10 meses, nós nunca precisamos recorrer aos nossos pais. Não porque eles fossem negar ajuda, mas porque nós colocávamos isso como prioridade. Vamos tentar até o fim? Se a gente não conseguir, aí a gente recorre. E eu tenho certeza que eles jamais negariam. Eles devem estar, minha mãe deve estar assistindo, eu já contei isso para ela. Ela até: menina, por que você não... Sempre ligava, sentia na minha voz, às vezes, que a coisa não estava muito boa. E aí,
eu lembro de uma vez, estava faltando R$190 para completar o nosso aluguel em um desses meses. E o Mário estava indo lá na Juscepa para resolver algum problema. E uma senhora deixou cair um dinheiro, um envelope. E ele disse que quando ele pegou o dinheiro e olhou, ele ainda viu ela e ele saiu correndo atrás dela, né? E aí ela olhou e falou: meu filho, muito obrigada. Isso aqui é R$190 da minha energia, que inclusive estava atrasada e eu estou pagando com juros. E aquilo me chamou a atenção, porque era o dinheiro certinho que faltaria para a gente completar nosso aluguel. Eu lembro de um mês também da gente estar agoniado, porque estava faltando o supermercado, a gente já estava com bem pouco suprimento. E uma amiga nossa que trabalhava no Banco do Brasil, a Giovana, que também foi nossa madrinha de casamento, ela ligou e disse: Mário, eu estou indo viajar de férias com o Marcelo e a gente está com o nosso ticket de alimentação. Eu queria deixar aí com vocês, porque ele não acumula, a gente perde se não usar. Mas a gente ficou pensando várias coisas. Não, mas ela podia usar dar para outra pessoa. Enfim, tanta coisa que passa na tua incredulidade. E a gente viu mais uma vez a resposta de Deus. E eu lembro dela ter dado, a gente fez um supermercado maravilhoso, não foi, amor? Durou quase 2 meses. E assim, gente, foram várias situações que nós vimos Jesus agir na nossa vida nesse período. Foram muitas bênçãos mesmo. E o tempo inteiro, eu vou dizer um importante detalhe para vocês. Eu e o Mário, nós somos dizimistas. E tudo que o Mário recebia em troca do trabalho dele, podia ser: Mário, vem aqui ligar o meu Wi-Fi, que eu não estou conseguindo. Alguém desse R$50, o nosso dízimo e a nossa oferta eram separadas. E muitas vezes aquele valor que estava separado, ele era o complementar para algumas situações quando o vinho estava acabando. E essa é a nossa segunda lição dessa história que nós lemos. Quando o vinho está quase acabando, lá vem ele, aquele que a gente sempre convida para estar com a gente, e ele dá aquele vinho mais saboroso possível, numa quantidade muito maior do que a gente possa imaginar. E foi isso que aconteceu. Após 10 meses de muita oração, já cansados, achando que o vinho estava acabando e que talvez nem tivesse mais jeito, porque existe uma outra situação. Durante esse tempo, o Mário recebeu, sim, propostas de emprego. Eu acho que 3, 4 propostas, eram até mais do que nós imaginávamos. Mas todas elas ele precisava trabalhar no sábado. E eu sempre falo para ele que a decisão dele de sempre dizer não por causa da guarda do sábado me chamava muito a atenção. Porque um recém-adventista, e muitas vezes eu, que cresci dentro da igreja, eu ficava: Senhor, meu Deus, será que... Eu lembro de ter perguntado para ele: Mário, mas todo sábado você tem que ir? Aí ele falava: não interessa, se eu tiver que ir que não há necessidade, eu não vou aceitar. E aquilo enchia meu coração de alegria. Senhor, eu fiz a escolha certa, obrigada por isso. E 10 meses depois, como eu falei para vocês, nós recebemos uma ligação do Luiz Fernando, que trabalhou com o Mário lá na Juscepa. E ele disse: Mário, abriu uma vaga no Exército Brasileiro, no QG, para TI. É exatamente o que tu sabes fazer. E a gente precisa de um cara com teu perfil. Mas, olha, precisa fazer uma prova. Está bem concorrido, já tem vários inscritos. Mas eu acho que tu tem chance. E aí nós conversamos, eu falei: esse negócio não vai dar certo. É exército, meu pai é militar. Apesar de ser uma patente, ter começado lá, né, tirava muito mais serviços, eu disse: não, eu lembro de meu pai trabalhar sempre no sábado, isso não vai dar certo. E aí foi quando o Mário resolveu fazer a prova, ele falou: vamos ver, né? Aí ele conversou com o Luiz Fernando falou que eles quase não tiravam serviço, e se tirassem, a mudança de escala era muito fácil. E nós decidimos arriscar. E aí vem mais uma vez a questão do vinho melhor, né? Eu lembro de nós orarmos por um valor específico. A gente já estava tão desesperado que a gente orava assim: Senhor, eu preciso só pagar o aluguel e comer. O ônibus a gente vai a pé, como a gente andou muitas vezes, não foi, amor? Daqui para o Cesupa a pé, da Pedreira para o Cesupa a pé.
Então, assim, a gente só precisa pagar o aluguel e comer. Isso é o suficiente. Então, a gente precisa de tanto. E eu lembro do Mário ter passado nessa prova, nas 3 etapas ele passou, tanto na prova escrita, como eu falo, de cursos lá, tem um nome específico, a atividade física. E o Mário entrou no Exército. Ele trabalhava no CT, né, que era o quartel da parte de TI. E o Mário ficou no Exército por 5 anos. Foram dias muito especiais para a gente, muito importantes. Foi quando a gente teve a nossa filha mais velha, Lia, que hoje tem 6 anos. O Exército custeou, né, toda essa nossa experiência de pais de primeira viagem. E foram momentos muito importantes, muito felizes, onde a gente viu, né, o resultado da nossa fidelidade a Deus e de convidar Ele para estar presente na nossa vida. Depois de 5 anos, o Mário, eles trocaram por 3 vezes, nesse período de 5 anos, eles trocaram por 3 vezes de comandante. E os comandantes eram sempre muito solícitos, sempre o Mário conseguia, né, mudar a escala quando estava de serviço. Só que aí mudou, pela 3ª vez, esse comandante, e esse último ele deixou muito claro que ele não gostava de adventista. Inclusive, num aniversário, você lembra de um filho de um capitão lá, ele deixou isso claro na mesa e eu estava presente. E eu saí de lá bem preocupada. Eu falei, olha, acho que dessa vez você vai ter problemas. Na época a gente estava estudando, né, para concurso, outras possibilidades, o Mário estava fazendo pós. E aí eu lembro dele convidar o Mário na sala dele e falar, olha, Mário, eu já te chamei algumas vezes aqui no sábado, você até veio porque era urgente, mas outras vezes você não apareceu. E aqui não é brincadeira. A hierarquia lá existe. Se eu, que sou o seu comandante, eu estou aqui, por que você não pode estar? Então, você escolhe. Ou você continua com essa história de sábado, ou ano que vem você está fora. Aí o Mário falou, eu preciso dar minha resposta agora? Ele falou, sim. O Mário, então, eu estou fora. Ai, lá vem a gente de novo, agora com uma criança, né, para cuidar. A gente tinha comprado um apartamento há pouco tempo. Já tínhamos até terminado aquelas parcelas mais preocupantes, mas tinha um financiamento, né? E eu fiquei pensando, vamos lá. A gente superou uma, a gente vai superar outra. E mais uma vez, Deus agiu nas nossas vidas. Nesse período, nós tivemos a infeliz decisão de abrir uma empresa com um casal que não trouxe boas consequências para a gente. Nós tivemos um prejuízo moral, emocional e financeiro como nunca imaginamos na vida. Nunca. Acho que nem no meu pior pesadelo eu imaginei que nós pudéssemos viver aquilo. Mas Deus é tão maravilhoso, eu posso dizer com propriedade, eu falo com o meu coração cheio de gratidão, que veio a justiça de Deus, mas não veio só a de Deus, veio a dos homens também. E saber como Deus conduziu toda aquela situação mais uma vez, e hoje olhar para o meu marido, para a minha família, é muita gratidão. E eu tenho certeza absoluta, eu posso falar com toda a convicção do meu coração, que mesmo passando por todos os problemas, desafios, muitas vezes duvidando, nós estávamos lá de joelhos. E foi essa decisão que fez toda a diferença para que hoje nós tivéssemos a maturidade, eu não sei se suficiente, porque a gente ainda tem muita coisa para viver até Jesus voltar, ou até mesmo com Jesus no céu, não sei. Eu realmente não sei o que nos espera, mas o que eu hoje tenho certeza é que Deus ele tem grandes planos para a gente e que o vinho que Ele tem a nos oferecer sempre vai ser muito melhor, muito mais saboroso, numa quantidade muito mais suficiente do que aquela que a gente pede para Ele, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Hoje nós vivemos experiências diferentes, temos 2 filhas. Hoje o que norteia mais a nossa preocupação é a educação delas. Tem os relacionamentos de amizade, tem a nossa igreja, tem o trabalho,
tem essa pandemia que chegou aí de surpresa, mas eu tenho a plena convicção de que Deus, Ele tem cuidado e que Ele vai continuar cuidando de nós se nós nos ajoelharmos e pedirmos a presença dEle. Então hoje, o que eu queria deixar aqui com vocês, através da nossa história, talvez tenhamos a oportunidade de conversar sobre outras experiências que nós vivemos, é que é muito bom convidar Jesus para fazer parte do nosso casamento. Eu sei que muitas vezes a gente desanima, a vida conjugal não é uma vida fácil, nunca foi, para ninguém, mas que Deus nos dê maturidade espiritual, emocional, persistência, para a gente conquistar o nosso céu. Porque todo mundo aqui já sabe, aqui nós somos forasteiros, mas o nosso momento vai chegar de viver uma vida sem precisar passar por tantos transtornos para aprender tantas coisas. Tá bom? Eu queria convidar minha família aqui para a gente orar juntos. Todo mundo me pergunta qual é o meu maior motivo assim, de gratidão. O Mário, antes da gente casar, ele sempre falava que ele queria ser pai de menina, que ele queria ter uma menina porque menina agrega mais. E existe até uma historinha que diz que um casal, rapidamente, a gente ainda tem um tempinho, um casal, lembrei agora, um casal recém-casado, eles decidiram entre eles que não abririam a porta para ninguém depois do casamento, durante a primeira semana. E eu lembro, eu não sei exatamente quem contou essa história. E aí, esse casal combinou tudo certo, não vamos abrir a porta na primeira semana. Mas olha, amor, o marido falou para a esposa, para ninguém, nem para sua mãe, nem para o seu pai. E ela disse, não, tudo bem, está combinado. E aí eu lembro dos pais do noivo, foram os primeiros a querer bater lá, né? Bateram e ele falou, amor, não vou abrir. A gente não combinou que essa semana é nossa? Não, combinado. E aí no outro dia quem aparece na porta? Os pais da noiva. E bateram, e ela angustiada, agoniada. Amor, eu vou abrir, eu não aguento, eu vou ter que abrir. Amor, a gente não combinou. Amor, eu vou abrir. E ela abriu. Deu um abraço na mãe, no pai, eles foram embora. E o Mário sempre diz, elas sempre vão abrir a porta para mim. Então, assim, eu sei que filhos é bênção independente de sexo, mas Deus nos abençoou com essas duas criaturinhas. E é a maior alegria da nossa vida. E é por isso que nós vamos orar nesse momento, para que Deus continue com você, continue cuidando do seu relacionamento. Se você ainda não tem alguém para ser uma só carne, que Deus também te abençoe, que você encontre. Ore, porque Deus vai te abençoar se for da vontade dEle. Tá bom? Vamos ficar em pé? Então, as duas experiências, convide Deus para o seu casamento e segundo, sempre que Ele te oferecer uma bênção, pode ter certeza, o vinho vai ser melhor. Oremos. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de viver essa experiência. Muito obrigada porque eu tenho certeza, Senhor, que em todas as fases da nossa vida o Senhor esteve presente. Mesmo aquelas que nós achávamos que o Senhor não estava lá, o Senhor estava sim, nos carregando no colo. E é tão bom saber, Senhor, que podemos contar contigo em qualquer que seja a situação. Te oramos, Senhor, pelas pessoas que estão aqui nessa igreja. Tu sabes, Senhor, o desejo no coração de cada uma. Tu sabes que existem casamentos que estão por um fio. Tu sabes que existem namoros que estão ali capengando. Eu não sei, Senhor, se essa é a mulher certa, se esse é o homem certo. Senhor, conduz esses relacionamentos. Tem aqueles também que a gente sabe que estão ali se sentindo solitários, não conseguem encontrar alguém para dividir a vida. Senhor, que o Senhor haja na vida de cada pessoa, que o Senhor conduza cada pessoa aqui presente. Que tudo, Senhor, que seja feito na vida deles, na nossa vida, seja para a honra e glória do Teu santo nome. Obrigada, Senhor, obrigada por esse dia maravilhoso, obrigada por este sábado, obrigada pela nossa família, que é o bem maior que o Senhor nos concedeu. Em nome de Jesus, amém. Amém.